Semana começando, musiquinha tocando e no ar o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada, Kate Almeida, Gisele Marques e John Coutrin. Vamos juntos até as 2h15 da tarde de hoje, com muita informação dos bastidores da política, dos corredores do poder. Nessa semana em que teremos debate ao vivo com os candidatos ao governo do estado, aqui na Difusora, meio-dia, na quinta-feira. Vamos que vamos, destaques de hoje. Hoje é segunda, está só começando o nosso Jornal da Difusora e você vai ver. Mera coincidência? Mais um contrato para cardápio especial de restaurante popular vai até o fim do ano, agora em João Lisboa. TJ do Maranhão mantém decisão de Baima que anulou a operação do GAECO contra o Josimar. Laésio e o Everton denunciam a Polícia Federal disparos em massa de fake news. Termina hoje o prazo para registro de candidatura e amanhã começa a campanha política. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Difusora. Que bom saber que você está aí do outro lado, hein, com a gente no rádio, na TV. Vamos juntos até as 2h17 da tarde com muita informação para você que nos dá o carinho da audiência em todo o estado. Manda sua mensagem para nós no 989-9196-8622. Estamos esperando a sua mensagem para saber em que bairro você está em São Luís e que cidade você acompanha o nosso Jornal da Difusora, tá bom? Vai mandando mensagem para a gente está aqui para registrar daqui a pouquinho. Vamos a Brasília, semana importante, os prazos terminando aí, né? No caso, o prazo para o registro da candidatura. Hoje é o último dia e a Raniele Veloso vai atualizar a gente direto da capital federal. Raniele, até agora, quantos candidatos à presidência já formalizaram aí a sua candidatura? Boa tarde. Acho que a gente está com um probleminha aqui com o sinal da Raniele, a gente vai retomar já, trazendo essa informação importante quanto ao registro de candidaturas dos candidatos à presidência da República. Hoje é o prazo geral que termina para o registro de candidatura. Antes da Raniele, a gente vai então, daqui a pouco a gente vai normalizar o sinal com Brasília. Vamos aqui o contato com o nosso repórter Ciro Mineiro, porque a partir de amanhã os candidatos, partidos e federações estão liberados para fazer a propaganda eleitoral na internet e nas ruas. Os candidatos vão ter aí 46 dias para pedir voto para o eleitor, não é isso, ô Ciro? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. As regras são várias, viu, Adalberto? E por conta disso, os candidatos precisam estar atentos. Olha só, até o dia 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno das eleições, está liberada a realização de caminhadas, carreatas com carro de som, distribuição de material de campanha, comícios e compra de publicidade paga nos meios de comunicação. Os comícios poderão ser realizados entre as 8 horas e a meia-noite, horário que poderá ser prorrogado por mais 2 horas no caso de campanha. Os carros de som estão liberados para transitar nas ruas entre as 8 horas da manhã e as 10 horas da noite. Showmícios gratuitos são proibidos pela lei. Isso já há várias campanhas, há várias eleições. Outro detalhe também, Adalberto, é que a distribuição de material de campanha pelos candidatos durante passeatas ou carreatas só poderá ser feita até as 10 horas da noite. Os partidos e candidatos também poderão comprar até 10 anúncios de propaganda eleitoral em jornais e revistas diferentes, em datas diversas, respeitando o espaço máximo por edição de 1/8 por página de jornal e de 1/4 de página por revista. Na internet, a propaganda eleitoral pode ser feita em sites e redes sociais, mas deve ser identificada como publicidade e exibir o nome do candidato, partido, coligação ou federação. A propaganda por meio de telemarketing também é proibida por lei. O impulsionamento de conteúdo por apoiadores é proibido. O disparo de mensagens só pode ser feito aos eleitores que se cadastrarem voluntariamente para recebê-los. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa a partir do dia 26 de agosto. E é importante a gente reforçar, relembrar, Adalberto, que o primeiro turno das eleições está marcado para acontecer no dia 2 de outubro, que é quando os eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher o próximo presidente da República, os próximos governadores de cada estado, deputados federais, deputados estaduais e também os senadores. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e os governos estaduais será no dia
30 de outubro. As regras são várias, Adalberto, então é importante, como eu disse ainda há pouco, que os candidatos, acima de tudo, estejam atentos, né, a todos esses pontos que nós acabamos de detalhar aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Obrigado pelas informações. São 1h mais 20 minutos, 1h20. Olha só, vem aí a segunda edição do Circuito Difusora Corrida de Rua, hein? É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorre aí você concorre a uma vaga para a Corrida de São Silvestre. Fique atento que as inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 28 de agosto, 6 da manhã, a gente se espera na Avenida Litorânea. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento. Grupo Saga, Topa Tudo Móveis Usados, Humana Saúde e Max e ainda CREF 21MA. Você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição, 1h mais 20 minutos, 1h21. Nós vamos começar a girar com os nossos comentaristas, trazendo aí para você as notícias dos bastidores da política, inclusive final de semana aí, mesmo no fim de semana, né? A gente teve repercussão de algumas notícias aí nas redes sociais. Amanhã começa a campanha para valer e a gente tem aí a pauta política recheada, em especial nessa semana de vários assuntos. Vou começar com Kate Almeida. Kate, mera coincidência? Mais um contrato para o cardápio especial do Restaurante Popular aponta aí o término do serviço no fim desse ano. Você, inclusive, semana passada tocou nesse assunto aqui. Agora, o acesso é ao município especificamente? É isso, Adalberto. Boa tarde para você, ao Gisael, ao João Coutrinho, você especialmente que participa com a gente aqui pela TV, pelo rádio. Uma semana abençoada, né? Com muita coragem, muita disposição para todos nós. É isso. Na semana passada a gente trouxe aqui um contrato milionário. Não sei se você se recorda, quase 45 milhões que estariam, portanto, né, sendo colocados aí com data para uma licitação agora, dia 23, se eu não estou enganada, é isso? 23 de agosto, às 14h30, né? Se realmente se consolidar, né, se de fato vingar esta licitação, são quase 45 milhões de reais que o atual governo, tampão aí do Carlos Brandão, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, nesse caso específico que eu vou mostrar agora, está disponibilizando mais recurso ainda, só que para um município distinto. Queria que a gente já trouxesse o documento, né, para não sobrar dúvidas do que a gente está colocando aqui. Portanto, você já acompanha aí, é a resenha, né, do contrato que está sendo estabelecido aí por meio da Secretaria de Desenvolvimento, né, e inclusive contemplando aí uma empresa cujo nome é Rede Food Serviços e Alimentos Limitada, né, para executar exatamente os serviços de alimentação de restaurante popular lá na cidade de João Lisboa. O valor está ali descrito, para você que acompanha a gente no rádio, é de R$ 305.160. Ou seja, mais de R$ 305 mil para quê? Para fornecimento de alimentação lá para o município de João Lisboa, para o restaurante popular que tem por lá, né? E aí a gente tem o curioso para mostrar também que, coincidências ou não, esse contrato ele tem uma data ali do dia 26 de julho, com uma validade de 3 meses. Fazendo uma conta rápida aqui, termina ali em outubro, né? Eu não sou muito boa de exatas, mas não precisa muita coisa. Termina no final do mês de outubro. E aí a gente tem percebido, né, ao longo aí desses últimos meses, um festival de recursos sendo disponibilizados para restaurante popular. Lembrando que na semana passada, mais uma vez, a gente tem esse documento aí, não tem, Tiago? Vamos só relembrar o pessoal, mas se não está no ponto, já a gente coloca, só para relembrar quem está em casa, sobre essa licitação que está prevista para o dia 23, às 14h30. 45 milhões de reais. E aí, entre, né, as iguarias que vão ser oferecidas lá pelos restaurantes populares, não sei se você se recorda, a feijoada, o mocotó, o café da manhã, é uma lista extensa que tem por lá, né? E também até o final deste ano. Aí mais uma licitação, portanto, aí prevista
para a alimentação, né, exatamente nesse fornecimento de comida para os restaurantes populares. É uma conta que eu quero chamar a atenção de você que está em casa, que não bate, é muito dinheiro, né, para a alimentação, e só agora a gente tem visto isso de uma forma muito volumosa, né? E isso para todo o Maranhão. Agora vou refazer, né, reiterar aquilo que eu disse na semana passada. A minha grande preocupação quando a gente traz essas informações e esse tipo de documento, bota aí na tela de novo, principalmente a comunidade aí, a população, essa aí é de 45 milhões, muito bem. Obrigada, Tiago. Está na tela aí para você que acompanha pela TV e pelo rádio. Essa é a licitação, né, prevista para o dia 23 de agosto. Queria muito que, de verdade, né, fosse assim, pensada melhor a disponibilização de tanto recurso no final de um mandato para abastecer restaurante popular, que talvez, né, se colocasse aqui, eu estou falando como dona de casa, viu, gente? Como dona de casa que faz ali a conta, o menino da redação até brinca comigo, porque eu tenho um caderno só para isso. O Dalberto outro dia estava olhando e não quero nem olhar para esse caderno. Porque a gente fica fazendo na ponta do lápis, né? Fica tirando aquilo que de repente não é de mais... assim, que você não vai precisar naquele momento, né? A gente não faz isso em casa, deveria fazer isso com a conta pública também, né? Tem lá feijoada, tem lá mocotó, tem lá café da manhã, sabe? E aí a gente fica por aqui querendo entender como é que vai explicar para o maranhense, sobretudo o maranhense que paga R$1 por essa alimentação, e que bom que o maranhense tem R$1 para pagar essa alimentação, mas como é que a gente explica para ele que lá pelo mês do final de outubro, começo de novembro, ele não vai ter mais isso para comer, hein? Ele não vai ter mais o que contar para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, lá no sábado a tal da feijoada, o mocotó de 2 vezes durante o mês. Será que vai ter alguém que vai dizer para ele que não vai ter mais essa alimentação? E esses 45 milhões juntados a outros tantos contratos, será que não dava para reverter, né, e de alguma forma fazer essa seguridade, esse direito do cidadão pela alimentação? Né? Fica aqui o questionamento. 1h mais 27 minutos, 1h27, vamos girar com os assuntos. John Coutrin, 2 candidatos ao governo do estado estão denunciando à Polícia Federal disparos em massa de fake news. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate, Israel, aos amigos de casa. Boa tarde. Bom, 2 candidatos já denunciaram à Polícia Federal. Mais recentemente, o candidato a governador do PSC, Dr. Laésio Bonfim, ele foi os advogados dele foram à sede da Polícia Federal, Superintendência, para entrar com uma notícia crime, né, porque eles alegam que está sendo disseminado, né, vídeos, fake news, disseminados fake news ali contra o Laésio Bonfim. Né? Aquelas redes, aqueles disparos em massa, que acontece aqueles vídeos que a gente recebe de números até de fora do Maranhão, né, aqueles números não identificados, que enviam vídeos com montagens, muitas das vezes informações deturpadas, distorcidas, não é? Contra o candidato. Então, o Laésio... Fere, às vezes, até a família também. Né? Até a família, exatamente. Aquela questão pessoal, família, coisas de criminosos, né, que acontece muito em campanha eleitoral. E o Laésio Dr. Laésio, candidato a governador, tem dito que tem sido alvo disso. Então, os advogados dele entraram com essa notícia crime, essa representação, para que a Polícia Federal investigue, identifique os autores, assim como fez também o próprio senador Everton, também candidato do PDT ao governo, também já fez recentemente isso, né? Foi à Polícia Federal, porque também o Everton foi vítima desses disparos em massa de WhatsApp. Também com vídeos, no mesmo método, né? Mesmo modus operandi, que estão agindo também contra o Laésio. E o Everton, na época, também pediu a identificação, mostrou até, né, números ali, deu subsídios à Polícia Federal para que possa proceder à investigação e punir os responsáveis, apontar os responsáveis, né, por conta disso, dessas fake news. A gente lamenta muito, né, que isso não aconteça com nenhum candidato. A gente defende que sejam eleições limpas, democráticas. É claro que a gente vem aqui noticiando ao longo da semana muitas informações sobre patrimônios, bens, mas de acordo com o que está declarado à Justiça Eleitoral. Isso é fato, né? A gente pega aqui os dados que os próprios candidatos, inclusive o Laésio, a gente já citou várias vezes aqui, situações em que ele, né, aumentou os bens de acordo com dados
do TSE. Isso é Mostramos fato. até candidatos aqui à presidência Não da dá nem pra República, né? inventar isso, né, gente? A gente entrou lá de Brasília com a Ranieri, dando os dados dos candidatos à presidência da República, também relacionado à Isso. questão patrimonial. Então, isso é fato. Agora, você pegar, não é, aí, e deturpar a informação, não é, aquelas coisas todas, aí a gente é contra. Claro, a gente defende... Até porque isso não é jornalismo Não é sério. jornalismo sério, exatamente. Contra qualquer candidato, não é? Essa é a nossa postura aqui. Então, que a Polícia Federal faça o seu trabalho e quem estiver fazendo isso, que seja exemplarmente punido para que isso não venha a ocorrer nas eleições do Maranhão. E fica aqui, então, a defesa da investigação de casos Isso. como esse, né, que sejam, de fato, investigados, como disse o John. Gisael, novos panfletos de candidatos disparados aí, distribuídos aqui na capital. Boa tarde, Gisael. Perfeitamente. Já que a gente está falando aí da questão de investigação da Polícia Federal acerca desses disparos, que, aliás, há outras formas e essas coisas elas são feitas de forma profissional, muito organizada. Por exemplo, o senador Everton Rocha, ele foi vítima, inclusive, de invasão de bots, de robôs, que isso precisa de uma estrutura técnica, precisa de conhecimento. E alguns telefones que estavam fazendo o disparo de fake news, registrados, algumas contas, na verdade, registradas em países como Paquistão, Índia, para dificultar o trabalho da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal ela tem condições de fazer investigações, inclusive para saber quem que está produzindo determinados materiais que estão sendo distribuídos antes do período de campanha determinado por lei, que é a partir de amanhã. Por exemplo, esse aí é um outro material que eu recebi agora a denúncia de que foi encontrado em diversos bairros e diz respeito ao material do candidato a governador pelo PSC, o Laésio Bonfim, que já admitiu em uma nota a respeito de um outro material que nós mostramos aqui, ter sido ele quem mandou fazer para a convenção, me refiro ao material anterior que nós mostramos, mas esse é um outro material que também recebi a informação ontem de que está circulando em diversos bairros. Então, para isso também a Polícia Federal tem que investigar e saber qual foi a gráfica que fez o material, quem foi que ordenou fazer o material e como é que materiais como esse e o do candidato Carlos Brandão continuam sendo encontrados ou distribuídos. Se não são os candidatos que estão mandando fazer, quem são as pessoas que estão mandando fazer? Quem são as pessoas que estão mandando distribuir, já que os candidatos negam que ter conhecimento dessa distribuição desse material. Então, assim como a Polícia Federal deve investigar aquilo que os prejudica, no sentido de que a distribuição de fake news, a distribuição de mensagens em massa, a polícia também deve investigar aquilo que os beneficia. No caso, a distribuição desses panfletos não causa malefício nenhum aos candidatos, causa benefício. Então, investigar também quem que está mandando fazer e quem que está distribuindo. Gisele, eu até recebi também esse material ontem, não é? Do próprio Laésio, também do Laésio, junto com um candidato à reeleição do partido dele, né, do PSC. Segundo a denúncia, estava sendo distribuído na Litorânea, né, aqui em São Luís. Então, vários bairros aqui também recebendo esse mesmo material. Pessoas que assistem o nosso programa enviaram também para mim via WhatsApp, registrando esse material sendo distribuído. A pergunta que fica tem todo um cronograma, né, da Justiça Eleitoral, mas parece que ninguém respeita, né? Porque a propaganda tem prazo para isso ser feito. Mas do que adianta, né? Se ninguém está cumprindo. Vamos acompanhar. Lembrando que o candidato nega que tenha distribuído esse material fora exatamente nesse período que não é permitido pela legislação. E o que eu acho mais interessante é que depois os candidatos, ao invés de apurar, que é o caminho legal para isso, né? Eles querem atribuir a quem fala. Não pode ser desse jeito, né? Não somos nós que estamos distribuindo material por aí. Acho que cabe ao candidato, cabe à coligação, cabe aos que estão tendo as suas imagens distribuídas, buscarem fazer exatamente isso. O caminho é esse. O caminho é o da legalidade, de mostrar que não são eles, né? E aí a imprensa, mais uma vez, a imprensa séria, que tem dado vazão a esse tipo de situação, que não pode, né? Até porque o período veda, a partir de amanhã, é que a gente tem que mostrar, né? Então, esse é o papel do jornalismo sério. 1h mais 34 minutos, 1h34. A gente falava ainda há pouco sobre a questão de declaração de patrimônio. Isso aí é uma exigência da legislação. As pessoas podem consultar, inclusive, lá no site aberto, é pública essa informação. E, com base nessas informações, John Coutrin, nós vamos falar aqui sobre o candidato Carlos Brandão em relação aos bens que foram declarados
a informação é de que houve um comparativo, né, desses bens declarados em relação a outros candidatos. Qual é a informação que você tem sobre isso? A gente não tinha falado ainda porque o Brandão, o candidato a governador Cláudio Brandão, só disponibilizou isso no sábado, não é? Foi fim de semana. Exatamente, no sábado, e não tem programa, né? Então, a gente não tinha falado nem sobre os bens do Brandão, falou de outros candidatos. Ele declarou o seguinte, né, tá lá no site da Justiça Eleitoral, TSE, ele declarou possuir 478.625,94 centavos, não é? Isso ali você vê no Divulga Cande. Já o vice-governador da chapa dele, Felipe Camarão, declarou aí dispor de quase 3 milhões de reais, não é? Algo bem discrepante, não é? Quase 6 vezes. 6 vezes mais, não é? O próprio Camarão declarando mais do que o patrimônio maior de bens do que o próprio Carlos Brandão. E ainda o candidato ao Senado, né, da chapa toda, o ex-governador Flávio Dino, candidato ao Senado, declarou possuir 825.706,04 centavos em bens, não é? Segundo aqui os dados da Justiça Eleitoral. O candidato ao governador Carlos Brandão afirmou ter um terreno de R$150 mil, 180 mil em cota ou quinhões de capital e pouco mais de 144 mil em aplicação de renda fixa. Declarou ainda que a renda de poupança de R$ 188,97, depósito bancário de R$ 72,00, depósito bancário também de R$ 3.712 e apenas R$ 126 em dinheiro espécie. Né? Chama atenção aqui que talvez seja o candidato que menos declarou dinheiro em espécie, né? Que a gente tem visto e observado que muitos dos candidatos têm declarado quantias vultuosas em espécie, mas aqui o Brandão tem um diferencial aqui que ele apenas declarou R$ 126,00 em dinheiro espécie. Então, são as informações acerca da declaração feita pelo candidato Cláudio Brandão ao site da Justiça Eleitoral, seja da chapa ali, ele é o que tem menos patrimônio, da chapa dele, né, de senador e vice, é o que tem menos patrimônio, segundo dados do TSE. Eu fiquei curioso com a do Enilton Rodrigues, do PSOL. Eu vim dar uma olhada enquanto o John falava aqui. Ele declarou R$ 64 mil em bens, em patrimônio. Um veículo automotor terrestre, caminhões, automóveis, moto, R$ 12 mil. Eu não sei que moto é essa e que carro. Que caminhão. Uma casa de 50 mil e outras participações, R$ 2 mil. A casa do Enilton é só R$ 50 mil. Sério? E ele tem um automóvel de R$ 12 mil. É isso. Vamos juntos aqui com o Jornal da Difusora, da bancada John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida. Geisel Marques, quem é o candidato a governador da família Sarney em 2022, hein? Rapaz, essa é uma pergunta boa, Adalberto, porque a gente sempre ouviu falar dessa história de o candidato da família Sarney, quem é que está contra a família Sarney e tal, e foi apontado aí o Grupo Sarney como o grande culpado pela miséria do Maranhão nos últimos 50 anos. Você acaba de ver na foto aí um registro feito na última quarta-feira em uma solenidade na Academia Maranhense de Letras, onde o governador tampão Carlos Brandão aparece ao lado do ex-presidente José Sarney no evento, e muito sorridente e muito à vontade. A se pegar os fatos, e é com o que nós trabalhamos desde o início da pré-campanha e das movimentações políticas, pode-se chegar à conclusão de que o candidato da família Sarney é o governador tampão Carlos Brandão. Por quê? Veja bem, é o candidato que tem o apoio do MDB. O MDB, que é o partido comandado pela ex-governadora Rosiana. A ex-governadora Rosiana já declarou apoio claramente, publicamente, ao governador tampão. Diversos membros do grupo Sarney, inclusive estrutura midiática, estão ajudando, estão dando apoio ao governador tampão. De modo que, se a gente pegar tudo isso e colocar num liquidificador, a vitamina que sai daí dá para a gente dizer quem é o candidato do Sarney. Aliás, se a gente for buscar na origem política do governador tampão, ele tem origem exatamente nas mesmas raízes que a família Sarney. Essa política quatrocentona, né, patrimonialista, oligárquica, do interior do Estado. Então, talvez isso não esteja tão confortável. Inclusive, até essa semana que passou, um repórter no interior fez a pergunta a respeito desse tema ao governador tampão e ele não gostou muito, ele se irritou, falou meio irritado
com o repórter, porque parece ser um tema sensível. Mas se é ele o candidato do Sarney, ou do Grupo Sarney, ou que está junto, não tem problema nenhum admitir, né? Eu acho que é um direito, até porque a família Sarney tem lá os seus eleitores, tem lá as pessoas que gostam da Rosiana, que gostam do ex-presidente José Sarney. Então, a única coisa que fica esquisita aí, que a gente tem debatido aqui há alguns dias, é que assim não se sabe agora mais para quem vai se jogar a culpa, né? Porque se passou o tempo todinho, o Carlos Brandão ganhou 2 eleições, 14 e 18, ao lado do Flávio Dino, falando justamente que a culpa da miséria do Maranhão era da família Sarney, né? E agora estão aí juntos, né? Enfim, mesmo que não se diga, é o candidato da família Sarney, assim, de maneira explícita, mas estão aí os fatos colocados, né? Para cada um tirar as suas conclusões. Agora, o interessante, Israel, nesse seu pensamento colocado, é que eu fico curiosa para saber como é que vão ser as propagandas eleitorais, né? Será que não vai se debater essa realidade do Maranhão como um todo, principalmente essa área sensível que a gente tanto fala e que é notória não só para o maranhense, mas para o país inteiro, de um estado completamente acabado, empobrecido, né? Como é que se vai colocar? Porque é natural, né? Numa campanha, você coloca o problema e traz a solução. Diz quem foi que fez o problema, quem causou o problema e apresenta a solução. Como é que vai ser essa dinâmica na campanha de 2022, já que não tem mais quem atribuir, né, o problema da pobreza do Maranhão? Eu me recordo aqui, viu, Gisele, você falando aí sobre, né, esses apoios. O primeiro, inclusive, que saiu aí na vanguarda, na frente, né, com esses apoios, foi o próprio presidente do PV, né, o Adriano Sarney, que foi o primeiro a declarar, inclusive, apoio aí ao então, agora, governador Carlos Brandão, que ficou no lugar aí do ex-governador Flávio Dino, que, inclusive, foi quem encabeçou toda essa fala, né, lá desde 2014, com relação ao Maranhão pobre, o Maranhão miserável, o Maranhão que foi deixado, né, na miséria pela oligarquia, pelo Grupo Sarney. E agora eu fico nessa dúvida, já que a campanha começa amanhã, de fato, né? 1h mais 43 minutos, 1h43. Olha o recado para você, um aviso muito importante para você que está acompanhando a gente aqui na TV Difusora. Nós informamos que a palestra O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira, que aconteceria dia 9 de agosto no Palazzo, foi transferida para o dia 12 de setembro, às 19 horas, no mesmo local. Quem já adquiriu o ingresso não precisa se preocupar. Ele continua valendo e caso você não queira prosseguir com o evento, né, a sua ida ao evento, siga as seguintes instruções. Entre em contato pelo número 0800 59 10 251 ou 11 4003 6119. Ou ainda se entre em contato pelo atendimento@ingressodigital.com e contato@ingressodigital.com, fazendo a solicitação diretamente a Ingresso Digital para o seu reembolso. 1h44 minutos. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes dos bastidores da política aqui com os nossos comentaristas. Vamos girar com o interior do estado também. Um instantinho só. Uma hora e 48 minutos, já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada, Gisele Marques, Kate Almeida e John Coutrin. 1h48 minutos. E olha só, a BPSE atua no mercado há 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade, saúde e segurança no trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento, seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. Conheça um pouco mais da BPSE. Eu sou Daniele Sanches, fundadora e CEO da BPSE, Business Partner Serviços Empresariais. Nós somos uma empresa maranhense, fundada em 2015, para trazer soluções em RH, qualidade e segurança do trabalho. O nosso maior objetivo é não apenas movimentar empresas, mas ser parceiros de negócios.
Nossa missão: nós queremos ser os melhores. Por isso, nós desenvolvemos e executamos estratégias para atuar como protagonistas de transformação no negócio, gerando uma troca benéfica, rentável, encantadora, duradoura e exclusiva entre as pessoas envolvidas. Hoje, nós atuamos no Maranhão, Pará e Piauí, com uma equipe com mais de 30 funcionários focados em trazer soluções. Uma hora mais 49 minutos, 1h49. Olha, o final de semana foi de solidariedade e entrega de material escolar a crianças carentes de Caxias. O Zé Carlos está comigo ao vivo, trazendo informações da região dos Cocais. Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde para você e boa tarde a todos. Pois é, essa ação aconteceu nesse final de semana lá no projeto Fé e Obra, que fica em um bairro carente aqui da cidade de Caxias. Alunos e professores de uma turma do Senac fizeram a entrega desses kits escolares. A gente conversou com um dos responsáveis pela ação. Vamos ouvir. Nós fazemos diversas ações sociais, mas essa turma, que é a turma de supermercado, eles adotaram o projeto Fé e Obra e eles pensaram no projeto chamado Dia D. Então, esse é o Dia do Cooperar. Eles conseguiram colher 80 kits de material escolar, doaram para o projeto hoje. Conseguiram colher também lanches, frutas, e hoje foi a culminância. Agora de manhã a gente brincou com as crianças, distribuiu o material didático, distribuiu o lanche, e aí o projeto culminou hoje, mas não termina aqui. A gente ainda vai continuar aqui junto com eles, com outros projetos de outras turmas. É um projeto muito... Probleminha no sinal lá de Caxias, vamos seguir aqui, vamos para a Imperatriz agora, vamos para a região Tocantina. A Imperatriz iniciou a multivacinação para crianças e tem os detalhes para nós é o Marcelo Júnior. Olá, Marcelo. Boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora no rádio e na TV. A campanha de multivacinação aberta e vai atender crianças e jovens de 0 até 15 anos de idade. A expectativa do município de Imperatriz é que pelo menos 80% desse público-alvo seja imunizado nesta campanha. Vacinas para combater diversas doenças estão sendo disponibilizadas e a equipe de epidemiologia aqui da cidade de Imperatriz orienta pais e responsáveis que atualizem a carteira vacinal de jovens e crianças. Aqui na cidade, 32 unidades básicas de saúde estão disponibilizando as vacinas nesta multivacinação. E nós conversamos com alguns populares que aproveitaram o dia de hoje para levar os filhos para vacinar da importância desta iniciativa. Pensamos em preservar a saúde dela, né? A gente sabe que hoje, com o mundo que nós vivemos, num mundo que está cheio de doenças e pandemia, e o mais importante é a gente manter atualizada a vacina, tentando evitar qualquer outro tipo e evitando qualquer outro tipo de doença, né? Que possa vir a causar qualquer infecção ou até mesmo evitar tipos de paralisias, né, que a gente não sabe no decorrer da vida que pode acontecer. Eu acho muito importante, né, porque para prevenir, né, de várias doenças que estão se alastrando por aí, né, isso aí é a importância de ter a vacina, né, para isso. Importante esse nível de conscientização da população e você que nos assiste, é pai ou responsável, por favor, leve a criança ou jovem até a unidade básica de saúde para fazer aí a sua imunização. Em tempos de pandemia de Covid, surgimento de alguns casos de varíola dos macacos aqui no Maranhão, todo cuidado é pouco, por isso manter a carteira vacinal é imprescindível. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. 1h mais 53 minutos, 1h53. Olha, você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zion Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zioinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zion Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatraque 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Agora, Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local.
Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Confira. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Santa Luzia, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos destinados pela Vale ao Fundo Municipal, também dos Direitos da Criança e do Adolescente, vem apoiando a execução de inúmeros projetos sociais desde 2021, desenvolvidos por entidades sociais. No ano passado, 5 projetos foram desenvolvidos por 4 entidades civis. Já em 2022, o número triplicou. Agora são 15 projetos que estão em execução por 14 entidades civis, tanto na sede quanto na zona rural. Além dos projetos, está sendo construída uma nova sede para o Conselho Tutelar. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h55 e a Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 1h56. No próximo bloco, o TJ Maranhão mantém decisão de Baima que anulou a operação do GAECO contra o Josimar. E mais, na série de reportagens sobre as eleições deste ano, tire suas dúvidas sobre as funções, o papel de um senador da República. Nós voltamos já. Já voltamos, 1h59. Vamos juntos aqui até as 2h17 com informações para você dos bastidores da política, dos corredores do poder. Bancada formada com Geisael Marques, Kate Almeida e John Coutrin, já que o nosso Eduardo Ericeira continua mais uma semana de férias. Rapaz, acho que contaram errado esses dias, né? Viu? Sei não. Esse negócio Eduardo. desse mês está parecendo 60 dias. Hashtag Volta Eduardo. Vamos fazer a campanha aqui na difusora. Então, mas quando voltar também. 2h da tarde. Olha só, recado para você que está acompanhando a gente agora. Aproveite essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, minha gente, o bairro Araçagi. O Condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer. E olha, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e a sua família, né? Você sabe o melhor de tudo é que já está pronto para morar. Entrada facilitada, condições especiais para você realizar esse grande sonho de morar bem, não é? Você quer mais? Tem mais. ITBI, registro inteiramente grátis. Siga nosso Instagram, @Costa Araçagi, e agende a sua visita agora mesmo. O WhatsApp é 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franera e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar, viu? 2h da tarde, você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora. Esse ano, você sabe, né? Tem eleições gerais e a Difusora ajuda você a ter um voto consciente. Na série de reportagens feitas para detalhar a função daqueles que ocupam cargos públicos que você, inclusive, vai ajudar a eleger em outubro, hoje nós vamos falar sobre o cargo de senador da República. Confere aí. Além do presidente, governador, deputados estaduais e federais, essas eleições também serão para senador. Mas será que, de modo geral, os eleitores sabem qual o papel de um senador e a importância dele na política? É o principal, né? Que ele é, vamos dizer assim, é o escudo do nosso representante aqui no nosso estado, né? Que ele é a peça fundamental da história toda, né? O Brasil, ele tem os 3 poderes, né? E representantes dignos, com propostas em todos os poderes, eles são fundamentais para que a gente tenha avanços da nossa sociedade que precisa tanto de tanta coisa. O Brasil possui 81 senadores, 3 por cada unidade da federação.
Eles são os representantes dos estados no Congresso Nacional. O mandato de um senador é mais longo que os eleitos para outras funções políticas. O senador é um legislador, né? Fazendo um paralelo para que todos compreendam, a nível municipal a gente tem as câmaras municipais, né? Uma casa legislativa apenas, a nível estadual, a Assembleia Legislativa também uma casa, mas a nível federal nós temos 2 casas legislativas. A Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, nos termos da Constituição Federal, e o Senado Federal, que representam os estados e o Distrito Federal, ou seja, cada estado tem 3 senadores e o Distrito Federal também, por isso é uma casa legislativa composta por 81 membros, né? Então, cada senador tem a função de legislar, de fiscalizar, né, nos termos daquilo que foi outorgado o mandato dele. Diferentemente dos deputados, que a eleição ocorre por meio de sistema proporcional, os senadores são escolhidos através de votação majoritária, em turno único. Ou seja, vence o candidato que levar maior número de votos. Independentemente do cargo político, o mais importante é votar com consciência, com responsabilidade naqueles candidatos que apresentam boas propostas. No caso do voto para senador, essa responsabilidade é dobrada. Afinal, quem for eleito vai ocupar essa função por pelo menos 8 anos. Os senadores são um representante que vai ficar lá por 8 anos. Então, o voto incorreto, o voto sem informações, sem saber do histórico do candidato, sem saber das propostas dele, pode gerar um prejuízo ou um atraso de 8 anos, no caso do senador, para a unidade da federação que assim o elegeu. E o mesmo se aplica em relação aos outros cargos, porque todos eles têm impacto direto. Então, o básico é informação, obter a informação e votar de maneira consciente. Não vou ter tempo para ouvir todo mundo, mas eu queria ouvir um dos nossos comentaristas aqui. Geisel, às vezes as pessoas têm essa dificuldade ao longo do tempo de acompanhar, por exemplo, o trabalho no Senado Federal, né? Mas é uma função extremamente importante. A gente vai votar para senador nesta eleição geral e vamos ter aqui na Difusora, além da sabatina, o debate também, que não é muito comum, né, em TV, com candidatos ao Senado, Geisel. Tem uma pergunta que o nosso querido repórter Ciro faz na reportagem, que me lembrou, inclusive, uma campanha de um candidato a senador um tempo atrás. O que faz um senador? E se eu for comparar pela atuação dele até hoje, eu creio que tem pessoas em casa que não sabem exatamente o que faz um senador. Por isso é importante uma reportagem como essa para mostrar exatamente qual é o papel do senador. E as pessoas, elas, em geral, se preocupam mais com aquilo que está mais próximo delas. Tipo assim, prefeito, vereador. E aí, quando começa a ficar um pouco mais distante, deputado estadual, deputado federal, senador, lá em Brasília, o povão mesmo, especialmente nas cidades menores, as pessoas realmente não têm ideia do que é o papel dessas pessoas e, por isso, até ficam muito mais frágeis e mais fáceis de serem enganadas quando chega a época de eleição. 2h mais 5 minutos. A próxima reportagem dessa série que a gente está fazendo aí com os cargos que a gente vai ter que votar, inclusive, na eleição geral desse ano, vai ser agora deputado federal. A gente vai conhecer um pouco mais as funções e as condições necessárias para disputar, para quem quer pleitear uma vaga como deputado federal, tá bom? Também lá em Brasília, como disse o Geisel. Importante a gente acompanhar. E olha só, você que está acompanhando a nossa programação, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está sem plano de saúde, não aguenta mais, planos caríssimos. Você não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importantíssimo para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. Ainda tem mais, hein? Exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Você quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela. Nós vamos te direcionar para mais informações, hein? Mas não esquece de trazer a sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR. É saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Meu caro Geisel Marques, o Tribunal de Justiça mantém a decisão do BAIMA, que anulou a Operação GAECO contra o Josmar de Maranhãozinho? Para as pessoas relembrarem, foram mais de, acho que 70, em torno de 70 mandados pelo juiz de primeira instância, né, aqui da capital,
mandados de busca e apreensão em diversas cidades, inclusive algumas cidades ligadas ao deputado federal Josimar de Maranhãozinho, e também na casa dele, onde foram recolhidos documentos, bens. As pessoas devem lembrar disso, que foi em outubro do ano passado. E aí, Adalberto e caros colegas de casa, ainda naquele período, o desembargador Baima Araújo, ele atendeu ao pedido dos advogados do Josimar de Maranhãozinho, que nessa foto aí aparece com o antigo aliado, o governador Flávio Dino. O Josimar de Maranhãozinho... vale lembrar o seguinte, John, Kate e caros colegas, teve SECOR, que é a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção, teve o Centro Tático Aéreo, teve Grupo de Pronto Emprego, GPE, todo mundo envolvido. Foi meio que assim uma ação espetaculosa, né? Envolvendo a Polícia do Estado, claro que baseada em mandados expedidos pelo juiz da primeira vara criminal de São Luís. Só que o desembargador Baima concedeu liminar, porque considerou que o deputado federal, Josimar de Maranhãozinho, não poderia ser alcançado por uma decisão de um juiz de primeiro grau. Portanto, aquela operação e tudo que dela decorreu seria irregular, seria ilegal, porque um deputado federal, ele detém aquilo que se chama de foro privilegiado, que, de maneira correta, é o foro por prerrogativa de função. Esse é o nome técnico correto. E agora, a primeira turma, se eu não estou enganado, a primeira turma criminal do TJ, confirmou por unanimidade a liminar a decisão do Baima, porque a Procuradoria-Geral de Justiça, que tem o seu chefe, o Eduardo Nicolau, havia recorrido, né, contra a liminar que havia sido dada pelo Baima. E agora, portanto, a primeira turma do TJ considerou que, sim, havia razão na decisão do Baima e não poderia ter sido deflagrada a operação e, portanto, todos os bens foram devolvidos e qualquer prova que tenha sido conseguida, considerada irregular, porque, em princípio, um juiz de primeiro grau não poderia ter tomado as decisões que tomou em face do foro por prerrogativa de função do deputado federal Josimar de Maranhãozinho. Eu falei primeira turma, mas é a primeira Câmara Criminal do TJ, viu? Em relação ao assunto que eu estava falando do Josimar de Maranhãozinho. Primeira Câmara Criminal do TJ. Mesmo, porque na altura do campeonato... Vamos pedir aqui para telepaticamente a gente ter uma resposta. Podemos chamar o VT da Polícia Militar? Sim, agora? Pode. Santos, pode falar, Santos. Fica à vontade aí. Não pode chamar. Estamos com problema. Não pode chamar. Deu problema aqui em relação a essa reportagem. Então vamos em frente aqui. Epa, deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal lá de Bacabeira. Tá todo mundo aqui. Manda alô aí enquanto a gente vai se organizando aqui. Pessoal de Bacabeira e Rosário, obrigado aí pelo carinho. Um beijo grande. Estão desde cedo aí ligados conosco e dizendo, viu, tu aqui que está fazendo... Gisele. Estão dizendo aqui que adoram quando a gente começa a debater aqui, mas é normal, Eu sei que eles gostam da gente brigar. Isso, falar de debater, brigar, mas é na briga. Adoro uma briga aqui ao vivo. Não é debater, é brigar. Mas o Zé Briguento, que é Eduardo Ericeira, nem tá por aqui. Coitado. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho, tá? Para ficar comentando agora, né? Entendi. A gente está assistindo para ficar comentando aqui, tá vendo? Hoje o negócio tá bom, começando bem a semana. Pega o telefone, pega bem aí, pega o telefone aí. Tem muito assunto, né? Tem o jogo no final de semana. Aqui, ó, vamos para cá. Essa foi boa. Vamos lá, essa foi ótima. Para facilitar a nossa vida, a gente vai mandar um alô para quem está assistindo a gente. Mas ocupar melhor esse tempo que a gente tem. E se eu te contar? Enfim, realmente é uma segunda-feira bem diferenciada essa nossa. Absolutamente diferenciada. 2h12. Kate, fica com você a palavra para chamar uma imagem aí que chamou a atenção no final de semana. Está circulando aí nas redes sociais, não é? De um prefeito aqui do interior do Maranhão. É de Grajaú, exatamente. Vamos colocar... Olha, mas antes de colocar a imagem na tela, é assim, ó, eu acho que quando você chega num lugar que você faz o sinal da cruz, é pedindo para abençoar, né? Ou então para proteger, das duas uma. E aí essa imagem, curiosamente, foi flagrada aí, foi capturada por um internauta que estava presente a uma das agendas do governo Tampão, tá ali, né, o pessoal chegando, prefeito ali fazendo sinal da cruz. Ele fez uns 3 ali, não foi? Uns 3 vezes seguido, né? Prefeito lá de Grajaú, esqueci proteção, o nome, é proteção. É né? religioso, rapaz. Religioso, né? Entrou ali no campo, ele já começou a fazer o sinal da cruz. E aí essa comitiva toda ali recebendo, portanto,
né, a outra comitiva, né, portanto, do candidato Carlos Brandão, chegando, portanto, a Grajaú numa agenda que teria por lá. Inclusive, queria mandar um abraço aqui para o Júnior, nosso querido, que está sempre a postos aí, mandou para a gente essa imagem. Um beijo para você, Júnior, obrigada. Mas fica o registro, e isso rodou pelas redes sociais e causou, de fato, curiosidade ali pelos internautas. Por que será que o prefeito lá de Grajaú fez tanto sinal da cruz ali para poder cruzar? Pode ser, né? Mas fica, isso é igual claro. um jogador de futebol quando ele entra em campo. Mas né? aí o jogador de futebol, quando ele entra em campo, me corrijam aí quem é jogador, não é pedindo sorte, pedindo proteção, pedindo alguma coisa? Eu não entendo muito bem de algumas religiões, mas 3 vezes tem algum significado especial? Tem quando faz 3 vezes? Quem é católico aí sabe dizer? Quando faz 3 vezes o sinal da cruz? E aí? Não, eu sou católica, mas não tem esse negócio de 3 vezes, não. Agora dá uma paradinha bem aí nessa imagem aí, deixa eu ver uma coisa aqui, dá uma paradinha bem. Não, volta lá na imagem, deixa eu dar uma... Aquele é o helicóptero que a gente informou aqui aquele dia, Deve ser o mesmo helicóptero, né? Tá parecendo o mesmo helicóptero, né? Eu não sei te dizer se é o mesmo, mas ele é parecido. Parece muito com o helicóptero que pertence ao empresário dono da Eletrolar Center, né? Sediada, que tem sede também lá na cidade de Colinas. Coloca aí, deixa eu ver se... Bota rapidinho, que a gente ainda tem aí bota rapidinho, segundos. só para poder a gente ver. Quando aparece, quando filma ali o helicóptero. Antes um pouquinho a imagem, viu? Aí é o momento em que o prefeito... depois desse momento aí, ele aparece a imagem do helicóptero ali. Aqui no telão eu vou conseguir olhar melhor. O prefeito depois... Quando a câmera aponta para o blog é o Enquanto Isso Maranhão, do meu amigo Júnior. Beijo para você, querido. Obrigada. Tá aí, ó. Tá ali o prefixo, né? Mas a porta mas ali eu não consigo ver o prefixo, senão não dá para ter certeza se é a mesma aeronave. Bom, vamos começar a semana, então, com esse sinal da cruz, pedindo proteção, né? Cada um do seu jeito, né? Cada um do seu jeito, mas o importante é pedir proteção. Estamos precisando todos nós. 3, 4, 5, 6 vezes sinal da cruz é bom, né? Vamos fazer que é bom. Começar a semana assim. Tchau, Deus gente. nos abençoe. Até amanhã. Amém.